19h30, estamos começando aqui a nossa edição, segunda edição da série Webinários da Indeorb, hoje com a participação especial da doutora Camila Milagres, em que nós vamos debater aqui o uso terapêutico da cannabis na infância e análises de segurança. Meu nome é Camila Teixeira, eu sou fundadora da Indeorb, a primeira empresa especializada no acesso a cannabis com fins medicinais aqui no Brasil, conectando pacientes, médicos a produtos de qualidade. Começamos nossas atividades aqui no Brasil em 2016, com o propósito de impactar a qualidade de vida dos pacientes familiares e seus cuidadores durante o uso, né, dessa terapia, para que acessem de forma clara, legal e segura aqui no Brasil. De uma forma geral, para os pacientes, cuidadores e seus familiares, nós auxiliamos eles em toda a jornada desse acesso, compartilhando informações sobre os benefícios desse tratamento, realizando a conexão com profissionais que hoje já têm conhecimento nessa terapia, cuidamos da parte de burocracia para obtenção da autorização de importação da Anvisa, realizamos acesso aos produtos que hoje nós trabalhamos, que inclusive temos trabalhado, aliás, desde 2016, que são os principais fabricantes dos Estados Unidos, Charlotte's Web e Elixinol. E uma vez iniciado o tratamento com esses pacientes, a gente faz um monitoramento terapêutico de perto, tanto com os pacientes quanto também com os médicos, para garantir que os pacientes aí estão sendo devidamente cuidados, né, durante a jornada desse tratamento. Para os médicos, a gente realiza visitas presenciais e virtuais, compartilhamos artigos científicos, fazemos um desenvolvimento conjunto de estratégia terapêutica, ensinamos esses profissionais a prescreverem e, claro, damos esse apoio dedicado aos pacientes desses médicos para que ambos se sintam muito seguros durante a jornada dessa terapia. Fomos a primeira empresa no setor a obter um reconhecimento das Nações Unidas por um programa de aceleração que nós participamos, alinhado ao desenvolvimento sustentável, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, Saúde e Bem-Estar. Para a gente foi uma honra e um reconhecimento muito importante do trabalho que a gente vem desenvolvendo. E por conta disso, né, dessa longa jornada aí que a gente vem desenvolvendo, eu gostaria de agradecer a doutora Camila Milagres por ter aceitado esse convite e compartilhar aqui conosco tanto conhecimento que ela vem acumulando aí ao longo dos últimos anos na terapia à base de cannabis. Vou fazer uma rápida introdução, mas vou deixar a doutora Camila se apresentar também. A doutora Camila Milagres tem uma vasta experiência com a terapia canabinoide. Ela é graduada em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem experiência e interesse na área de genética molecular, bioquímica e imunologia, e, mais uma vez, tem aí uma experiência importante nessa terapia para compartilhar conosco hoje o conhecimento aí que vai vir muito agregar para todos que nos ouvem e que vão ouvir, aliás, a doutora Camila hoje à noite. Uma rápida pausa aqui, que a gente vai ter uma sessão para que vocês tenham as suas dúvidas respondidas, uma vez concluída a aula da doutora Camila, e a nossa equipe vai estar à disposição também para esclarecer essas dúvidas, caso vocês tenham ao longo da aula da doutora Camila dúvidas pontuais. Eu peço a colaboração de todos para participarem do nosso questionário de pesquisa pós-evento, que tem como objetivo ouvir a opinião de vocês, claro, para melhorias contínuas, mas também sugestões de próximos conteúdos e próximos participantes que a gente possa convidar aqui. Vou passar a palavra para a doutora Camila Milagres, agradecer mais uma vez por ela ter topado esse espaço aqui e desejá-la uma excelente aula. Doutora Camila, com você. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Olá, gente, boa noite para todos. Está todo mundo me ouvindo? Escreve aí no chat se está tudo bem. Está tudo bem a voz? Acho que tá, né? Ninguém reclamou. Então, me apresentando, eu vi aí pelos nomes algumas pessoas que eu já conheço, outras que eu não conheço tão bem. Eu sou pediatra, tenho
tenho um foco de trabalho muito forte em doenças neuropsiquiátricas da infância e eu me aventurei aí nessa história da medicina canabinoide, tanto com fitocannabinoides quanto com endocannabinoides, eu acredito que já há uns 4 anos. Desde então, eu tenho tentado me aprimorar e eu achei esse tema, quando o pessoal da Indelv me convidou para falar, achei um tema extremamente interessante, porque quando a gente vai fazer uma pesquisa simples no PubMed ou em outros bancos de dados apropriados científicos, quando a gente pensa em segurança e eficácia do produto à base de cannabis, a grande maioria dos artigos que a gente vai encontrar vai ser falando sobre intoxicações. Intoxicações principalmente no uso recreativo ou intoxicações quando os pais deixam a cannabis de uso recreativo para as crianças e elas ingerem a cannabis de uso recreativo dos pais de maneira enganada através de um acidente. Apesar disso, nos últimos anos, como vem crescendo a prescrição dos canabinoides, tanto endo quanto fitocannabinoides, quanto canabinoides sintéticos, começou a surgir alguns outros estudos falando um pouco mais da segurança, e eu achei esse tema extremamente importante para compartilhar com vocês. Eu vou sair bastante da minha área de conforto, eu acabo trabalhando muito mais com neuropsiquiatria do que efetivamente com a infância em si, apesar de ser pediatra, mas eu espero que vocês gostem. Eu tentei fazer uma revisão da literatura um pouco ampla, um pouco mais ampla do que o que eu faço, mas para não deixar de lado a minha experiência, eu peguei um pedacinho de autismo na aula, que é onde que eu tenho maior experiência em terapia canabinoide. Vou começar, vou compartilhar minha tela, um minutinho. Então, muito importante falar que as informações prestadas aqui nessa palestra são só para fins educacionais e que a visão que eu estou trazendo nessa palestra ainda não foi estabelecida como cuidado padrão, não deve ser tomada como orientação médica específica. Como eu já tinha me apresentado, sou médica graduada pela UFMG, sou pediatra titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tenho experiência em genética de populações pelo ICB-UFMG, em cuidados de pediatria especial pela MAPS nos Estados Unidos, em medicina translacional, vou falar um pouquinho de medicina translacional na McGill University do Canadá, e eu fiz um pré-doutorado em Food Health na França, num binário entre a Universidade de Lille e a Universidade Unilat Salle de Beauvais. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender o que são os fitocannabinoides, que é onde que eu vou focar mais a atenção nessa palestra. E os fitocannabinoides são agentes farmacológicos extraídos da planta da cannabis. Dentro desses fitocannabinoides, a gente tem alguns compostos, e o canabidiol e o tetrahidrocanabidiol são os canabinoides mais estudados, e eles vão atuar em uma rede, em um sistema muito novo, descrito mais ou menos por volta da década de 90, que é o sistema endocannabinoide, e vai atuar através dos receptores endocannabinoides em vários tecidos do nosso corpo. Os produtos derivados naturalmente da cannabis vão incluir a maconha, a marihuana, que é mais, quando a gente fala mais das folhas secas e principalmente das flores para inalar, e os extratos orais com concentrações variadas de fitocomponentes. Dentre esses fitocomponentes, o CBD e o THC, que são os mais importantes. Importante falar que a gente pensa muito em fitoterapia e muito pouco na fitoterapia a gente usa flor, mas na cannabis a gente usa a flor e principalmente a resina, que quando a gente vê ali na foto são aqueles pequenas gotículas esbranquiçadas na flor que contém esses fitocannabinoides. Na pediatria, pela própria característica pediátrica, principalmente quando a gente está falando de crianças muito pequenas, a principal forma de uso da cannabis é através dos extratos orais. Quando a gente pensa no sistema endocannabinoide, que é onde que esses canabinoides eles se ligam,
E a gente pensa nisso no neurodesenvolvimento. A gente sabe que o sistema endocannabinoide modera funções fisiológicas do neurodesenvolvimento, principalmente cognição e controle motor. E que esses receptores do sistema endocannabinoide, principalmente receptores CB1 e CB2, eu vou falar um pouquinho mais do sistema endocannabinoide expandido, eles são localizados de uma forma muito ampla no corpo, de forma que os receptores CB1 vão estar em grande parte no cérebro, mas também eu vou ter receptor CB2, mas eu vou ter essa distribuição bem mais ampla do que só o cérebro. Então, nesses receptores principais do sistema endocannabinoide, que são CB1 e CB2, eu posso ligar substâncias. Se essas substâncias são substâncias do meu próprio corpo, como, por exemplo, a anandamida, o 2-diacilglicerol, a gente está falando dos endocannabinoides. Dentro dos endocannabinoides, a gente não tem só esses dois são os mais conhecidos, mas a gente vai falar também da palmitoetanolamida, da oleoiletanolamida, de outros endocannabinoides. Quando a gente chama de fitocannabinoide, é um canabinoide derivado da planta. Então, quando a gente fala do extrato da cannabis, em particular, a gente está falando de fitocannabinoides. Mas a gente pode falar de fitocannabinoides, por exemplo, também no extrato da copaíba. E a gente, na pediatria, apesar de achar que nunca mexe com o sistema endocannabinoide, que a gente tem pouca experiência, a gente tem bastante experiência, porque dentre os canabinoides sintéticos, alguns metabólitos da dipirona e alguns metabólitos do paracetamol também são considerados por ativar o sistema endocannabinoide, especialmente os metabólitos do paracetamol. Temos também alguns canabinoides sintéticos, como a anabilona, o dronabidiol. Como eu disse no slide anterior, e que está embaixo, essa distribuição desses receptores ela é bem ampla, e esses receptores recebem em maior ou menor grau os ligantes de acordo com o canabinoide que a gente está falando. Então, a anandamida vai se ligar em algum lugar, o 2-AG em outro, a palmitoetanolamida em outro, às vezes em 2 lugares ou 3 lugares ao mesmo tempo, fazendo efeitos diferentes. Mesmo dentro dos fitocannabinoides, o CBD, o THC, o CBDV, o THCA, que são outros fitocannabinoides, vão se ligar de maneira diferencial nesses receptores. Então, o perfil de uma planta, ele vai ser muito diferente de uma para outra. Então, de uma cepa de cannabis para outra cepa de cannabis, eu posso ter efeitos colaterais e efeitos positivos muito diferentes. Esses receptores canabinoides, CB1, CB2, que são os mais estudados, eles têm uma função básica. A gente sabe que, por exemplo, o CB1, que está muito no cérebro, mas também pelo corpo humano todo, tem uma concentração muito grande no hipotálamo e na amígdala, estando, portanto, relacionado muito à regulação do apetite e ao processamento das emoções. Já os receptores CB2, eles têm uma prevalência muito grande dentro do sistema nervoso periférico e do sistema imunológico. Por isso, modular o sistema endocannabinoide com o receptor CB2 vai ser capaz de reduzir a inflamação e modular a reação a doenças. A gente sabe que o sistema endocannabinoide está muito interrelacionado à homeostasia corporal, à manutenção da estabilidade do corpo. E é justamente esse sistema que é tão amplamente distribuído e que participa de tantas reações bioquímicas que vem sendo estudado de maneira muito ampla como um sistema terapêutico. Apesar de toda a política em torno da planta da cannabis, nos últimos anos vem crescendo muito a ideia de modulação do sistema endocannabinoide como uma alternativa médica. Como eu disse anteriormente, quando a gente fala de CB1, CB2, em praticamente todas as palestras que a gente vai ou vê, que são palestras mais iniciais de cannabis, a gente vai falar desses 2 receptores, mas o sistema endocannabinoide ele é muito mais amplo do que isso, compondo outros receptores, como os receptores TRPV1, 2 e 3, e alguns receptores órfãos. O que a gente chama de receptor órfão? São receptores que já foram descritos e que não foi descrito nenhum ligante. Muitos desses receptores, apesar da gente não saber qual que é o ligante endógeno, já foram descritos como
sendo capazes de serem modulados por causa do sistema canabinoide, por causa de flutuações do sistema canabinoide. Um desses receptores principais é o GPR55. Então, tudo que a gente fala de CB1, CB2 é uma simplificação muito grosseira do que é o sistema endocannabinoide corporal, mas que ajuda a compreender, a entender como fazer ou como modular, como quando eu quero usar CB1, quando eu quero modular CB2. A cannabis tem uma série de propriedades já consideradas para a saúde, e essas que eu marquei nesse slide são as que são principais para pediatria. Então, a gente tem epilepsia, a gente tem o autismo, a gente tem as náuseas induzidas por quimioterapias, que são aplicações muito amplamente divulgadas, mas a gente pode usar, sim, a cannabis, por exemplo, em casos de HIV ou da própria doença ativa da AIDS, cânceres, no distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade, na síndrome de Tourette, em algumas outras desordens cerebrais e até mesmo algumas doenças genéticas raras, o que vai bem amplamente na minha prática clínica. Eu acho que, assim, para a gente começar a conversar sobre prescrição de cannabis na infância, a gente precisa responder algumas perguntas. Primeiro, qual que é a eficácia clínica dos canabinoides medicinais em pacientes pediátricos? Se existem algumas diretrizes baseadas em evidências sobre o uso dos canabinoides, tanto fitoterapêuticos, quanto recreativos, quanto medicinais em pacientes pediátricos, e quais são os casos em que esses canabinoides podem ser usados sem essas diretrizes, como, por exemplo, uma prescrição off-label ou uma prescrição compassiva. Então, para entender a complexidade, pelo FDA, há 2 canabinoides sintéticos aprovados. O dronabinol, ele é indicado para náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e ele é aprovado para uso em crianças, enquanto a nabilona não é recomendada em crianças. E um composto derivado da planta de CBD puro, com o nome comercial é o Sativex, ele foi aprovado em 2018 para o tratamento de síndromes epiléticas de difícil controle, depois de uma série de estudos que comprovaram a eficácia e segurança dele. Para trazer um pouquinho mais da cientificidade da cannabis, eu peguei uma revisão sistemática muito interessante conduzida no Canadá em 2019. O Canadá é um dos países em que a legalização da cannabis foi feita de uma maneira mais ampla. E o Canadá é um modelo hoje de prescrição e de medicina canabinoide, principalmente porque o Canadá ele tem distribuído pelo país clínicas canábicas, onde o prescritor de uma determinada especialidade pode encaminhar o paciente para que ele possa avaliar o uso da cannabis, prescrever o uso da cannabis e retornar ao médico prescritor da especialidade anterior. Então, esse modelo de clínica canábica, ele criou uma série de protocolos e uma experiência muito ampla. Então, o Canadá é um local muito bom para se estudar sobre a cannabis e para se aprender sobre a cannabis. Essa revisão, uma revisão canadense, em que foram pesquisados uma série de bancos de dados mais comuns dentro da medicina, como o PubMed, a Cochrane, e outros bancos de dados menos conhecidos, como o banco de dados da Universidade de York, alguns sites de agências canadenses, de agências internacionais, e foi feita pesquisa até na internet. Para que essa revisão fosse sistemática, para que a gente conseguisse ter uma homogeneização dos estudos, foram usados vocabulário MESH, que são vocabulários cientificamente determinados e que ajudam na pesquisa a ficar mais homogênea, e foram feitos filtros de pesquisas somente por estudos que fossem revisões sistemáticas, meta-análises, ensaios clínicos randomizados, duplo cego controlados, ou qualquer outro tipo de ensaio clínico ou diretriz. Então, assim, estudos de uma base de evidência mais forte. Tem dois vieses muito importantes, que é o viés de pesquisa somente em inglês, apesar do que hoje grande parte do nosso arsenal de pesquisa está em inglês. Sabe-se que tende-se a publicar mais em inglês estudos com resultados positivos,
enquanto estudos com resultados negativos tende-se a publicar mais na língua original. Então, quando a gente tem uma revisão sistemática que não usa outra língua, então a gente vai sempre pensar num viés para positivo, para um resultado positivo. E esses estudos foram publicados entre 2014 e 2019, excluindo alguns estudos anteriores a isso. E o que essa revisão traz? Traz que, por exemplo, para epilepsia, o canabidiol em várias estratégias de dosagem foi associado a uma redução da frequência de convulsões em pelo menos 6 estudos primários e a significância ampla foi confirmada em um deles. Já o dronabinol, ele reduziu a frequência das convulsões em 2 dos 6 pacientes em uma série de casos e não foi relatada significância estatística. Alguns extratos orais de cannabis ou extratos enriquecidos com CBD foram associados a uma redução na frequência de convulsões em 5 estudos desse tipo primários e a duração desse acompanhamento não foi muito bem esclarecida nesses estudos. Quando a gente pensa em espasticidade, daqui para frente vocês vão ver que como eles restringiram bastante o tipo de estudo pesquisado, só para estudos com evidência bem mais forte, daqui para frente, nos outros sintomas, a gente vai falar de 1 ou 2 estudos apenas. Então, para a espasticidade, a gente tem um estudo que mostrou uma melhora significativa em 25 pacientes. Esse estudo usou 2 formulações de óleo de cannabis a 5%, um deles com proporção de 20:1, 20 CBDs para 1 THC e 6 CBDs para 1 THC. E eles foram testados por 5 meses depois dessa intervenção. Para a espasticidade, a melhora não foi significativa no grupo de pacientes que recebeu a proporção 6:1, mas foi significativa nos pacientes que receberam a proporção de 20 CBDs para 1 THC. Já o dronabinol, ele foi associado a uma redução da espasticidade e foi associado a uma redução da espasticidade continuada, habituada, assim, mesmo depois de muito tempo, essa redução da espasticidade continuou em 181 dias de intervenções. Isso foi um estudo de 12 pacientes, um único estudo primário. Já para distúrbios do sono, diferente daquele estudo anterior de cidade, esse mesmo estudo mostrou uma melhora na dificuldade de sono, mas a melhora foi significativa só no grupo de pacientes que usaram a proporção de 6:1 e não naqueles que usaram a proporção de 20:1. Dor. Apesar da gente falar de dor, esse é um estudo de dor interrelacionada à espasticidade. Então, eu não sei se a gente pode ampliar muito esse conceito. Então, assim, pelo menos para dor relacionada à espasticidade, usando uma escala visual analógica, naqueles 25 pacientes usando óleo de cannabis a 5%, tanto na proporção de 20:1 quanto de 6:1, em crianças com distúrbio motor complexa, as melhorias não foram estatisticamente significativas quando olharam os 2 grupos de maneira separada. Mas quando juntou os 2 grupos e avaliou se teve uma resposta estatística, sim, quando os 2 grupos estão juntos, houve uma significância estatística. Já na qualidade de vida das crianças, lembrando que são as mesmas crianças com distúrbio motor severo, espásticas, com dor, a melhora da qualidade de vida foi significativa, tanto quando o tratamento foi analisado o THC, o CBD THC 20:1, quanto o CBD THC 6:1, quanto quando foi analisado em conjunto. Essa revisão de estudos amplos da literatura mostra eventos adversos leves a moderados, eles incluíram um aumento sustentado da creatinina fosfoquinase, alterações comportamentais em 2 únicos pacientes. Uma dessas alterações comportamentais foi mais interrelacionada a uma interação farmacológica entre a cannabis e o metilfenidato, e a descontinuação do metilfenidato controlou as alterações comportamentais, e apesar de muito relatado na literatura, não foi observada nenhuma piora dos níveis de aminotransferase desses pacientes.
Na verdade, como conclusão, não só desse estudo, mas de uma série de outros estudos que a gente vê nos bancos de dados, a gente sabe que existe uma evidência robusta para o uso do CBD no tratamento das epilepsias, principalmente das epilepsias refratárias, bem como uma evidência robusta do uso do dronabinol para náusea induzida por quimioterapia em crianças. Mas a gente sabe que na prática, muitos artesanais de cannabis medicinal, principalmente cepas de cannabis ricas em CBD, estão sendo usados para tratar crianças com epilepsia, tanto refratária quanto não refratária, quanto crianças com irritabilidade associada a outras condições neurológicas, como a síndrome de Down, autismo ou Tourette. Mas outros distúrbios pediátricos estão sendo levados muito em considerações na literatura para o tratamento de cannabis, como, por exemplo, a dor crônica, o câncer infantil, a ansiedade generalizada, as doenças inflamatórias intestinais. Como a gente vê nessa revisão sistemática que eu apresentei, nessa conclusão que eu fiz, apesar de não estar baseada naquela revisão sistemática, uma conclusão um pouco mais ampla, a cannabis para pediatria, ela está muito interrelacionada às desordens neuropsiquiátricas. Isso acontece porque os endocannabinoides, principalmente o 2-AG e a anandamida, eles são liberados sob demanda na fenda sináptica e eles atuam numa via retrógrada, se ligando no receptor CB1, que está lá no neurônio pré-sináptico, e inibindo algumas vias bioquímicas e algumas vias de sinalização, fazendo com que eu tenha menos release de neurotransmissor nessa própria fenda sináptica. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos antipsicóticos padrões, a gente está falando de trabalho no neurônio pós-sináptico, mas a cannabis tem a vantagem de trabalhar no neurônio pré-sináptico, de uma maneira bastante diferente e bastante efetiva. O THC, ele se liga diretamente, ele agoniza diretamente o receptor CB1. Já o CBD, ele não se liga em CB2, como muitas pessoas falam. Aliás, ele não tem absolutamente essa função. A função do CBD, ela está muito mais relacionada às vias de PPAR, principalmente PPAR-gama, aos receptores do tipo TRPV1, e ele também inibe uma enzima que é a FAH, que é uma enzima que quebra a anandamida. Então, essas ações do CBD, elas não estão ligadas exatamente à conexão em CB1 e CB2, mas à modulação do sistema endocannabinoide através da ligação do CBD a receptores como de serotonina, como de glicina alfa-3 e alfa-1, o TRPV1, o próprio GPR55, que eu já expliquei, que é aquele receptor órfão, e o PPAR-gama. Bem como ele atua inibindo a recaptação de adenosina. Quando a gente pensa no CBD, que é o principal agente farmacológico que a gente usa na pediatria, e na toxicidade desse CBD, a gente sabe que o canabidiol tem um limiar de toxicidade relativamente alto, e ele tem propriedades ansiolíticas, antipsicóticos e neuroprotetores. Ele pode inibir a FA, que degrada a anandamida, que é o ligante endógeno do receptor CB1, de forma que ele ativa, sim, o receptor CB1 através da própria anandamida endógena. Mas essa ativação, ela é só indireta, ela não é uma agonização total. Já o THC, ele faz esse agonismo total. E por isso ele é responsável pelo que a gente chama de efeito psicoativo. Na verdade, falar que THC é psicoativo e CBD não é psicoativo é um engano de conceitos muito grande. Porque quando a gente fala de psicoatividade, significa de atuação em sistema nervoso central. E o CBD faz sim uma atuação no sistema nervoso central, faz inclusive agonização do receptor CB1 através da própria anandamida, que ele não deixa ser degradada pela FA. Mas o THC é responsável por aquele efeito do ficar alto, do get high, que é o que a gente que é o efeito recreativo. Então, na verdade, o THC é responsável pelo efeito recreativo, porque ele é um agonista
do receptor CB1. Então, ele vai fazer uma neuromodulação muito mais importante que do CBD. Quando a gente estuda segurança da cannabis, a maioria dos estudos para efeitos colaterais de longo prazo, eles são feitos em acompanhamento longitudinal de usuários recreativos da cannabis. E só por isso a gente já enche dúvidas, né? Eles relatam como principais riscos a diminuição da motivação, a dependência, um leve declínio cognitivo, uma tendência à esquizofrenia, que são diretamente relacionados a concentrações maiores de THC que de CBD. Pelo contrário, a gente concentrações elevadas de CBD podem até reduzir a frequência de esquizofrenia. O risco se eleva quanto mais jovem é o paciente, principalmente em pessoas menores de 18 anos e na presença de histórico familiar de esquizofrenia e uso concomitante de outras drogas ou de álcool e tabaco. Apesar disso, poucos participantes desses estudos, já que são recreativos, têm menos de 10 anos e esses estudos eles não são capazes de analisar o uso diário da cannabis medicinal. E isso é um viés muito grande dos estudos de segurança, porque é muito diferente a gente comparar um extrato padronizado, como é o extrato da cannabis, que a gente usa na prática clínica, por exemplo, com uma proporção de 20 CBD para 1 THC, que eu coloquei de um lado, e o ato de fumar a maconha de maneira recreativa. Isso porque a seleção dos usuários recreativos ela tende a ser enviesada. Primeiro, esses usuários eles têm maior chance de ter comorbidades psiquiátricas. Além disso, eles têm maior chance de fazer uso concomitante de outras substâncias. O produto que é utilizado para uso recreativo, ele é de uma procedência incerta, principalmente se a gente considerar países onde a cannabis não é legalizada. Então, naquele produto que é usado para fumar maconha, pode ter uma série de outros compostos que não apenas a flor da cannabis. Além disso, esses produtos eles não têm uma rastreabilidade, confiabilidade como tem os produtos médicos. A grande maior parte dos produtos de boa qualidade médica são orgânicos. Já esses produtos que são usados para o uso recreativo, a grande maioria das vezes não são orgânicos. Como a gente usa via inalatória, a gente está deixando também que entre agrotóxico por via inalável. Então, uma parte dos efeitos colaterais pode vir desse agrotóxico que é inalado. Além disso, a via de uso é completamente diferente quando a gente está falando de uso médico do uso recreativo. Quando a gente está falando do uso médico na pediatria, a gente está falando de extrato oral padronizado em gotas. E mesmo quando a gente fala do uso inalatório da cannabis, que é pouco usado em pediatria, mas é bastante usado em pacientes adultos, a inalação do produto através de vaporizador é muito diferente do ato de se fumar a maconha. E a gente sabe que o uso do vaporizador, o controle de temperatura minimiza o dano. Mas a gente tem alguns estudos com CBD de acompanhamento longitudinal em crianças com epilepsia, com CBD puro, que sugere uma alta tolerabilidade, uma segurança bem grande, mas tem um grande problema que esses estudos eles incluem poucos participantes menores de 5 anos. Como ajuda para a gente pensar um pouquinho sobre a segurança, os estudos animais CBD e o seu análogo, o CBDV, durante o desenvolvimento inicial dos animais, eles são relativamente inócuos, enquanto o uso do THC com ou sem CBD podem prejudicar a estrutura e função do cérebro. Quando a gente pensa, eu estava falando muito de efeito de longo prazo, já quando a gente pensa de efeito de curto prazo, os efeitos de curto prazo, tanto do extrato puro de CBD, quanto do extrato de planteira, que a gente chama de full spectrum, são normalmente leves a moderados e incluem principalmente sonolência, perda de peso, alteração do apetite, refluxo e uma modificação de transaminases hepáticas.
Por causa desse perfil muito leve de efeitos colaterais, principalmente quando a gente compara com outros psicotrópicos, começou-se a surgir uma série de estudos, não apenas nas desordens neuropsiquiátricas, mas em uma série de outros casos. Por exemplo, eu trouxe aqui esse estudo publicado na Children em fevereiro de 2019, eu acho que foi. Não, foi em 2020 esse. Que analisou uma coorte de pacientes de julho de 2015 a fevereiro de 2019. Foram 103 pacientes pediátricos e jovens que fizeram uso de cannabis medicinal sobre condições de câncer, em uma clínica específica nos Estados Unidos. Nessa clínica, 94% dos pacientes foram submetidos e foram certificados para o uso medicinal como primeira linha de tratamento do câncer deles. E a experiência mostra que os antieméticos tradicionais, como por exemplo ondracetona, lorazepam, escopolamina, geralmente têm um resultado aquém do esperado, subótimo. E esse resultado aquém do esperado é corrigido com o uso da cannabis, e além disso, o uso da cannabis medicinal, quando adicionada ao esquema antiemético tradicional, melhora a experiência da quimioterapia e da própria qualidade de vida do paciente, não apenas das náuseas. Um outro estudo, já de um outro assunto completamente diferente, é o uso da cannabis nas doenças inflamatórias intestinais. Esse estudo foi um estudo piloto que mediu a cannabis, o uso da cannabis nas doenças inflamatórias intestinais em 65 indivíduos pediátricos, com um controle de indivíduos sem a doença. E ele traz a conclusão de que, principalmente jovens, adultos ou adolescentes que estão aí dentro da faixa pediátrica, mas que são adolescentes, em torno de 30% a 40% desses adolescentes, eles vão experimentar a cannabis, muitas vezes até para uso recreativo, e que vão relatar algum benefício para a sua doença intestinal. Quando a gente procura na literatura uma evidência preliminar para considerar um possível efeito benéfico pela imunomodulação de receptores CB2 e também CB1 na doença inflamatória intestinal, mas esses possíveis benefícios e riscos precisam ser melhor compreendidos. O que atrapalha muito a pesquisa da cannabis, os estudos de segurança, os estudos de eficácia é o próprio ambiente regulatório que impõe desafios muito gêneros para a gente fazer pesquisa com a cannabis. Mas a gente precisa ser cada vez mais aberto na prática clínica, principalmente quando a gente está lidando com pacientes adolescentes, com pais e mães de crianças autistas, com pais e mães de crianças com cânceres, até mesmo na hora de perguntar se eles já experimentaram a cannabis de alguma forma e se eles tiveram algum benefício que eles consideram médico. Esses estudos maiores, mas a gente tem vários outros relatos de casos e estudos menores para diversas outras condições, como, por exemplo, dor neuropática e transtorno depressivo maior. A gente tem esse estudo de ansiedade e sono e uma síndrome de estresse pós-traumático, em que é um relato de caso do uso do CBD em uma menina de 10 anos que sofreu abuso sexual, com uma resposta muito, muito boa. A gente tem alguns estudos de controle de dor, 2 principais, um observacional pequeno e um relato de caso. A gente tem um estudo interessante em epidermólise bolhosa, com 3 pacientes que usaram extratos padronizados de cannabis por conta própria, com boas respostas. Tem um relato de caso de astrocitoma, em que os pais deram também por conta própria para uma criança com astrocitoma já em paliação, com uma resposta de redução muito significativa desse astrocitoma e uma melhora do prognóstico de maneira bem importante. A gente tem estudos com LLA e cromossomo Filadélfia, e a gente tem hoje uma revisãozinha sistemática pequena do uso da cannabis, foi feita em 2020, do uso da cannabis em otorrinolaringologia, tanto pensando em sinusites, de cabeça e pescoço, traumas faciais ou distúrbios vestibulares. E na minha prática clínica? Na minha prática clínica eu trato um pouquinho disso tudo, mas eu tenho um foco muito especial, até pelo próprio enviesamento do paciente que chega para mim em transtorno do espectro autista. Mas também
as comorbidades associadas ao transtorno espectro autista, e aí a gente pode pensar aí nas alergias alimentares, nos transtornos obsessivos compulsivos, no transtorno opositor desafiador, e como geneticista, tem uma experiência bem importante também nas síndromes genéticas raras. Eu acho que para falar um pouco da minha experiência clínica, eu tenho que explicar para vocês que eu tendo a não usar o modelo paradigmático padrão de medicina baseada em evidência. Eu fui treinada na McGill, no Canadá, em medicina translacional. Eu já tinha um interesse muito grande, já tinha visitado a Sociedade Europeia de Medicina Translacional. A medicina translacional é uma medicina, um paradigma novo, científico, tão científico quanto a medicina baseada em evidência, mas que vem para preencher algumas lacunas da medicina baseada em evidência. E ela é uma medicina que tenta criar uma ponte entre o que está sendo estudado lá na bancada científica e a aplicação direta desse conhecimento no leito do paciente, para trazer uma melhora para a sociedade em si. Essa figura é uma figura clássica da medicina translacional, e o caminho 1, que vocês vão ver aí, tradicional, é esse caminho que eu estou falando, de agilizar a transferência do conhecimento lá da bancada da universidade para o leito do paciente. Então, à medida do que eu crio o conhecimento, eu tento fazer uma aplicação ao mesmo tempo que eu vou criando trials clínicos, desde que isso não seja um medicamento novo. Mas os eixos 2 e 3 são novos eixos da medicina translacional que estão surgindo também para preencher algumas lacunas da própria medicina translacional. O eixo 2, que pega o envolvimento do paciente em clinical trials e na formulação de diretrizes e guidelines, e o eixo 3, que conecta o paciente junto com a própria pesquisa básica. Todo mundo conhece o diagrama, essa palestra para médico, então assim, eu vi que tem algumas pessoas que são familiares, enfim, quando me pediram para fazer, era uma palestra basicamente para profissionais de saúde, então os profissionais de saúde que estão aqui, principalmente médicos, conhecem bastante essa pirâmide, é a pirâmide que a gente usa no modelo paradigmático que é ensinado na Faculdade de Medicina, que é o modelo da medicina baseada em evidência. Então, a gente tem um escalonamento da importância do estudo científico, de forma que a informação filtrada ela vai estar baseada em artigos de revisões sistemáticas, em artigos de meta-análise, em guidelines, em sinopses de artigos criticamente discutidos por mais de um grupo. E a informação não filtrada vai ser caracterizada pelos outros estudos, né? Mas principalmente os estudos randomizados controlados, os coortes e os estudos de caso-controle. Relatos de caso, estudo observacional, isso não vai ser considerado exatamente científico nesse momento. E o que é o grande problema desse modelo da medicina baseada em evidência? É que hoje quem tem poder, dinheiro para financiar e influência política para decidir o que vai ser estudado nas grandes agências de pesquisa, é a indústria farmacêutica. Então, apesar de ser um modelo que veio para trazer muita cientificidade para a medicina, é um modelo que, ao mesmo tempo, tem um viés, tem uma bias político-econômica. Quando a gente pensa na cannabis em particular, a gente vai ver o quanto esse modelo é um modelo absolutamente não adequado para o estudo da cannabis, tendo em vista que a cannabis ainda é um assunto extremamente polêmico do ponto de vista político. E ainda existem muitos problemas regulatórios, tanto no uso recreativo, quanto no uso medicinal, quanto na própria regulação da pesquisa. Então, não dá para a gente esperar usar a medicina baseada em evidência para fazer uma análise da cannabis, porque a gente nunca vai ter os estudos que a gente quer enquanto não forem resolvidos esses problemas regulatórios. Então, falando um pouquinho aí da minha prática clínica, que é basicamente, como eu já falei, no transtorno espectro autista, o que
eu vou tentar mostrar como que a gente usa a medicina translacional em um caso específico, para analisar um tipo de indicação específica. Então, o que a gente sabe hoje em transtorno espectro autista é que a fisiopatologia dos autismos, ela vai estar muito interrelacionada a um processo de neuroinflamação e de ativação microglial. Essa neuroinflamação e ativação microglial, ela já foi demonstrada em amostras cerebrais pós-mortem de vários pacientes de diversas faixas etárias, no estudo do Vargas de 2005. Outros estudos, eles demonstram uma ativação proeminente da micróglia, um aumento das citocinas e das quimiocinas pró-inflamatórias, tanto no tecido cerebral quanto no líquido espinho cerebral dos pacientes com autismo. Esse perfil diferente, esse profile diferente de citocinas pró-inflamatórias elevadas no transtorno espectro autista estão associadas também a piores respostas na interação social e a regulação do sistema imunológico já foi demonstrada como capaz de reverter alguns sintomas do TEA. Nessa ativação microglial, nessa ativação do sistema imunológico, existe uma participação já bem documentada do sistema endocannabinoide, que vocês vão ver aqui na minha apresentação como SEC. Essa atividade microglial, ela pode ser modulada pela sinalização endocannabinoide e justamente isso torna o sistema endocannabinoide e o uso dos endocannabinoides e de fitocannabinoides um possível alvo terapêutico para prevenção e manejo das disfunções neuroinflamatórias do transtorno espectro autista e, consequentemente, de sintomas que a gente chama de sintomas centrais do autismo. Porque o autismo tem os sintomas centrais, que são a comunicação, o comportamento aberrante e a socialização, e a gente tem os sintomas periféricos comportamentais. O que a gente tem hoje de tratamento para transtorno espectro autista está mais baseado nos sintomas periféricos comportamentais. Sobre sintomas centrais, a gente tem uma série de estudos, mas poucos são reprodutíveis em todos os autismos, porque a gente não está falando hoje de um autismo único, mas de uma desordem, de uma nomenclatura, que foi o transtorno espectro autista, que é um guarda-chuva onde se colocou diversas causas diferentes de desordens neuropsiquiátricas da infância. Mas em todas elas é possível ver essa atividade microglial. Como eu sei que o sistema endocannabinoide ele pode modular essa atividade microglial, talvez o sistema endocannabinoide ele possa ser um caminho conjunto, um caminho único para manejo dessas disfunções no transtorno espectro autista. Existem evidências desse envolvimento do sistema endocannabinoide no autismo e existe uma demonstração de que esse sistema pode estar implicado na reatividade social e emocional, nos processos de aprendizado e memória, na susceptibilidade a convulsões e na regulação do ciclo circadiano, mostrando aí questões centrais e não apenas questões periféricas relacionadas ao comportamento. Esse estudo do Habib, de 2017, mostra como que múltiplos caminhos de impacto no sistema endocannabinoide podem levar à neuroinflamação no autismo e como que a correção desses caminhos bioquímicos alterados endocannabinoides pode reduzir a neuroinflamação, levando a uma melhor resposta terapêutica no autismo. Voltando aí um pouco sobre os estudos que envolvem o sistema endocannabinoide no transtorno espectro autista, alguns estudos de neuroimagem em humanos revelaram associações entre alguns polimorfismos genéticos no receptor canabinoide do tipo 1, que é codificado pelo gene CNR1, e a responsividade à recompensa social. E a expressão reduzida do receptor CB1 foi encontrada em cérebro de indivíduos no espectro. A atividade endocannabinoide reduzida, ela já foi demonstrada em uma série de modelos animais de autismo. Como a gente não fala de autismo único, mas de autismos diferentes, a gente tem diversos modelos animais. Entre eles, modelos que vão parecer mais com aqueles autismos que parecem herança monogênica, como, por exemplo, os modelos animais de FMR1, do X frágil, por exemplo, ou da neurolignina 3,
modelos poligênicos, que é a grande maioria do espectro, a gente vai falar de uma característica poligênica, e até modelos de intoxicações ambientais, como, por exemplo, os modelos de autismo induzidos por ácido valproico. E nesses 3 modelos muito diferentes de fisiopatologias genéticas, a atividade endocannabinoide foi demonstrada como reduzida nos modelos animais. Um estudo de 2018, agora já em humanos, demonstrou níveis plasmáticos mais baixos de anandamida. Se vocês voltarem lá na minha palestra, a anandamida é um dos nossos principais endocannabinoides em pacientes com autismo, quando a gente compara com pacientes controles. Isso é um estudo grande de caso e que mostra que as concentrações de anandamida elas estão significativamente diminuídas nos casos de autismo, quando a gente compara com controles, e principalmente que quando eu tenho uma concentração menor de anandamida, eu tenho uma chance maior de transtorno do espectro autista, eu tenho um risco maior de TEA. É fácil de ver isso nesses gráficos. O gráfico da letra B é um gráfico mais simples, né? Só estou vendo que realmente a minha concentração plasmática de anandamida é melhor no meu grupo de crianças com autismo, né? ASD, é Autism Spectrum Disorder, comparado com os controles. Mas quando a gente olha o gráfico A, talvez isso ainda seja mais importante, porque o gráfico A, ele coloca como um dos eixos a probabilidade de diagnóstico de autismo. E a gente vê, por exemplo, os tracinhos azuis são das crianças autistas, os tracinhos amarelos de controles. Então, por exemplo, se uma criança tem uma concentração plasmática de 0,07 de anandamida, se a gente olhar no gráfico, 100% dessas crianças são autistas. Se a gente anda um pouquinho mais para 0,11 de concentração plasmática de anandamida, a gente vai ter ainda 100% dos pacientes autistas. Isso não é totalmente generalizável, mas mostra como que a concentração plasmática reduzida de anandamida pode estar muito interrelacionada ao sistema, ao aparecimento dos sintomas de transtorno do espectro autista. Um estudo muito semelhante, publicado na Molecular Autism de 2019, mostrou os níveis mais baixos, não só de anandamida, mas de outros 2 endocannabinoides, a palmitoetanolamida e a oleoetanolamida em crianças com autismo. Esse estudo conclui que a gente precisa avaliar se isso acontece de uma maneira mais generalizada ou se existe uma clusterização, um subgrupo de crianças autistas que teriam autismo por conta de uma dificuldade de modulação do sistema endocannabinoide, levando ao que a gente chama de tônus reduzido do sistema endocannabinoide, que é justamente essa redução plasmática, tanto da anandamida quanto de outros endocannabinoides. Mas uma série de estudos em autistas humanos, e tudo isso corrobora com aqueles modelos animais, mostra que pelo menos em um cluster de pacientes autistas, que pelo menos em um subgrupo de pacientes autistas, os níveis baixos, a redução do tônus do sistema endocannabinoide pode ser responsável por uma série de sintomas de transtorno do espectro autista. Esses são os gráficos desse estudo da Molecular Autism, e a gente vê ali em cima o nível de significância, o P menor do que 0,0001, mostrando que realmente a concentração diferencial é muito importante entre os controles e entre os autistas, tanto para anandamida quanto para oleoetanolamida e palmitoetanolamida. O que acontece quando eu tenho um tônus reduzido do sistema endocannabinoide? Aí a gente vai cair num outro eixo de pesquisa de transtorno do espectro autista, que é o desbalanço entre a neurotransmissão excitatória e a neurotransmissão inibitória. O que acontece no autismo é que eu tenho um desbalanço entre glutamato e GABA, de forma que, apesar do GABA não estar diminuído absolutamente, o excesso de glutamato faz com que, relativamente ao glutamato,
ao GABA, o glutamato esteja muito aumentada, de forma que a neurotransmissão excitatória que o glutamato promove, ela fica muito mais comum no cérebro do que a neurotransmissão inibitória ofertada pelo GABA. Então, isso vai levar essas crianças um aumento de ansiedade, de hiperatividade, de impulsividade, de acordares noturnos ou mesmo movimentação exagerada, e um aumento grande da liberação de adrenalina, levando, por exemplo, a uma taquicardia. Então, o jeito da gente perceber se a criança está com a adrenalina aumentada, e se a gente pode usar estratégias como, por exemplo, o uso da atensina, avaliar, por exemplo, a frequência cardíaca. Ao mesmo tempo, como isso prevalece, os comportamentos de melhor sono, comportamento de calma, o comportamento de uma integração sensorial mais bem organizada, de linguagem, de processamento das emoções e da visão, da audição, vão estar reduzidas nas crianças. E é justamente nesse modelo de excitotoxicidade glutamatérgica que está uma parte da fisiopatologia do autismo. A gente sabe que o excesso do glutamato, ele está interrelacionado à fisiopatologia do autismo, e que o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro. Os níveis aumentados de glutamato em amostras de plasma foram encontrados nas crianças com autismo, mas não só isso, quanto os níveis mais baixos da glutamato descarboxilase, mostrando que sim, que faz parte da fisiopatologia do autismo essa descompensação da transmissão glutamatérgica. Além disso, os níveis do receptor glutamatérgico N-metil-D-aspartato, NMDA, eles são fundamentais para o aprendizado, para a formação da memória, eles estão aumentados no transtorno espectro autista. Então, é mais ou menos qual que é a função do sistema endocannabinoide e da anandamida, principalmente, na excitotoxicidade glutamatérgica. Tá difícil, porque eu não tenho como mostrar para vocês exatamente com o mouse ou com o pointer, mas essas ondinhas ali no neurônio pré-sináptico são justamente os receptores CB1, onde a anandamida se liga. A anandamida se liga ali, inibindo a jogada de glutamato na fenda sináptica, que eu apontei esse caminho de inibição com uma das setas azuis. O que acontece se eu tenho esse aumento desse glutamato? Ele iria justamente para a micróglia, causando ativação microglial. Então, se eu consigo fazer uma inibição do release de glutamato na fenda sináptica, ao mesmo tempo eu consigo ter uma melhora muito considerável da ativação microglial e da jogada dentro da corrente sanguínea e do cérebro das quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias que estão marcadas ali, por exemplo, a interleucina 1 com a outra seta azul. Então, depois que esses endocannabinoides, principalmente a anandamida, eles são liberados na fenda, eles vão atuar de maneira a quebrar o ciclo vicioso da excitotoxicidade glutamatérgica. Então, é por causa desse caminho bioquímico, é por causa desse caminho de neurotransmissão que se cogita o uso de fitocannabinoides no transtorno espectro autista. E a gente sabe que a introdução desses canabinoides exógenos, ela pode ser um caminho farmacológico, pois ele mimetiza a sinalização da anandamida natural. Tanto o THC, que vai ligar diretamente o CB1, quanto o CBD, que vai inibir a FA, levando a que eu tenha mais anandamida ali na fenda. E algumas pesquisas mostram que tanto o canabidiol quanto o canabidivarin, que é o CBDV, eles representam ferramentas importantes e já aplicáveis ao tratamento de transtorno espectro autista. Esses fitocannabinoides, eles oferecem potencial para melhorar habilidades motoras, padrão de sono, ansiedade, sintomas psicóticos. Além disso,
como já muito demonstrado na pesquisa da epilepsia, eles têm uma atividade anticonvulsionante. E se a gente considerar isso, a gente pode fazer um outro paralelo dentro do transtorno espectro autista, de que as atividades epileptogênicas achadas como achado eletroencefalográfico nas crianças com TEA são muito prevalentes. Elas estão presentes em torno de cerca de 30%, em alguns outros estudos da literatura, em torno de 40% dos casos, e hoje se cogita que essas atividades epileptogênicas encontradas nos exames de neurofisiologia clínica, elas são um potencial marcador biológico para bons efeitos da modulação do sistema endocannabinoide no autismo, como, por exemplo, canabidiol ou canabidivarin. Na literatura hoje, a gente tem 5 estudos que usaram extratos padronizados de cannabis em autismo. Dentre eles, a gente tem 4 estudos na literatura médica padrão, e a gente tem um desses estudos na literatura cinzenta, e esses estudos têm resultados animadores, eles indicam uma evidência importante de que o canabidiol e os óleos cítricos em CBD podem ser benéficos nos pacientes com autismo. Uma coisa importante de falar desses estudos é que todos eles não usam canabidiol isolado, todos eles usam extrato de cannabis, com todos os fitocannabinoides, mas com o componente mais importante de CBD, aí numa proporção que a grande maioria das vezes fica entre 20 e 16 para 1. Eu trouxe um desses estudos, que é o maior deles, só para fazer, só para dar uma demonstração de como são esses estudos, que é um estudo israelense de 2019, foi um estudo coletivo que analisou 188 crianças com autismo que faziam uso do óleo da cannabis numa proporção de 1,5% de THC e 30% de CBD. E em alguns casos, quando tinha uma insônia, que foram registrados em 46 desses pacientes, eles foram tratados com doses noturnas de óleo de THC a 3%. A análise de segurança e eficácia utilizou questionários estruturados com os pais desses pacientes e demonstrou melhora em mais de 90% dos pacientes e uma redução tanto do número quanto da frequência do uso dos psicotrópicos. 20% dos pacientes tiveram efeitos colaterais brandos, sendo o mais comum inquietação, seguido por sonolência. Uma única criança teve um efeito psicoativo, mas foi uma criança que usou um extrato de THC em maior quantidade. Quando a gente pensa em efeito colateral, então quando a gente está pensando em segurança, mais do que olhar o resultado positivo, a gente tem que olhar o abandono do estudo. Então, quando a gente coloca tipo de gráfico após avaliar o estudo, é para a gente avaliar se o follow-up, se teve muita perda de paciente, né? Então, inclusive, a gente tem uma análise estatística, o que é o NNT, número necessário para tratar, que vai levar em consideração quantos pacientes saíram. E nesse estudo de 2019, 23 pacientes interromperam os tratamentos. 17% desses 23 pacientes responderam os questionários de acompanhamento em 6 meses. Isso é muito importante para a gente tentar definir perfil de segurança. E os principais motivos para desistir do tratamento foram nenhum efeito terapêutico, que corresponde a 70,6% desses 17 pacientes, efeitos colaterais em 29,4% e 41,2% dos pacientes que saíram do estudo relataram que, assim, naquele momento não estavam conseguindo dar seguimento, mas que tinham intenção de retornar ao tratamento em outro momento. Assim, de novo, mostrando que, pelo menos em curto prazo, os efeitos colaterais são brandos, leves, moderados. E aí a gente vem a uma questão muito importante que deve ser falada quando a gente está falando de autismo, quando a gente está falando do uso da cannabis em si. Como em qualquer prescrição de fitoterapia, a gente tende a ter melhores resultados na fitoterapia com a associação de múltiplos compostos da planta do que com o composto isolado. A cannabis não é diferente. A gente sabe que o resultado da cannabis, ele é melhor quando a gente
tem um óleo full spectrum por causa de um efeito que chama efeito entorrage, que é um efeito que já está muito descrito na literatura, que é o efeito da conjunção, que é o efeito dos múltiplos fitocannabinoides conjugados com substâncias que não são exatamente canabinoides, mas que são antioxidantes, são neuroprotetoras, como, por exemplo, os terpenos, os flavonoides. Então, assim, essa rede ali que eu coloquei é a rede de todos os compostos que tem dentro de um óleo full spectrum. Dentro desse óleo também, cada marca, cada cepa, cada tipo de óleo vai ter um perfil diferente, tanto dos canabinoides quanto dos terpenos. E é justamente essa diferença entre a quantidade de um e de outro que vai trazer, que vai fazer com que algumas cepas sejam melhores para algumas condições clínicas, enquanto outras cepas sejam melhores para outras. E aí, para falar do efeito entorrage, e por que no autismo a gente tende a usar mais o óleo full spectrum do que o óleo do CBD isolado, a gente tem que pensar num outro canabinoide, que é o CBDV. Eu já falei bastante dele nos outros slides, mas eu vou trazer aqui uma pesquisa muito importante, que é uma pesquisa em humanos, mostrando que o canabivaridin, que o canabidivarin, que é o CBDV, ele pode melhorar a liberação do glutamato em pacientes humanos com transtorno espectro autista. Esse foi um estudo bem diferente, feito em 2019, em que se usou um desenho de medida repetida duplo cego na ressonância com espectroscopia para comparar nível de glutamato e GABA após 600 miligramas de CBDV em 34 homens saudáveis com e sem transtorno do espectro autista. A aquisição das imagens aconteceu 2 horas depois ou do placebo ou do uso das 600 miligramas de CBDV. E o que se demonstrou é que o CBDV aumentou significativamente o nível de glutamato no gânglio basal de ambos os grupos, mas que no transtorno do espectro autista, a mudança no glutamato correlacionou-se negativamente com a concentração inicial de glutamato, mostrando que conseguiu se reduzir. Em particular, se eu usar o mesmo CBDV em indivíduo neurotípico e no indivíduo autista, nesse indivíduo autista, ele tem uma compensação daquela neurotransmissão excitatória. Então, assim, vendo isso tudo, é claro que essa não é uma palestra de autismo, claro que eu não falei de todos os estudos, mas o que a gente tem hoje dentro da literatura é que há evidências preliminares muito robustas de que o uso dos fitocannabinoides pode ser uma opção farmacológica no tratamento do autismo, mas que apesar disso, muito mais estudos, principalmente estudos placebo controlados, precisam ser empreendidos, e a gente esbarra na questão regulatória do estudo, na questão do interesse político do estudo, na questão do preconceito relacionado ao uso da cannabis. E o mais importante, que os principais estudos, os estudos com maior significância clínica, foram feitos com óleo full spectrum, que corrobora para o efeito entorrage já descrito na literatura para muitas outras condições clínicas. Então, o que eu venho trazer com essa palestra, que é o que eu uso na minha prática clínica? Que se eu pensar com o paradigma de medicina baseada em evidência, eu não vou ter uma recomendação oficial de uso de cannabis. Mas se a gente considerar outro paradigma, que é o medicina translacional, que tenta aproximar a bancada da universidade, o que está saindo desses estudos para a prática clínica, a gente pode considerar, sim, possível a prescrição, desde que essa prescrição seja individualizada e que eu tenha maior benefício do que risco. Então, para exemplificar um pouco isso, eu trouxe 2 casos. Primeiro, um caso do paciente GBRF, 13 anos. É um paciente que está comigo na clínica há 3, 4 anos. Ele foi diagnosticado com transtorno de espectro autista de bom prognóstico aos 3 anos de idade.
mas não evoluiu com bom prognóstico. Ele veio evoluindo com o uso de polifarmácia, chegou para mim com 6 antipsicóticos diferentes, os pais com uma queixa importante de agressividade, de toques, uma queixa de uma regressão nos últimos anos, ausência completa de linguagem, uma ausência completa de resposta ao tratamento prescrito por 3 neurologistas e 3 psiquiatras que foram consultados nos últimos 2 anos, e com um esquema terapêutico de polifarmácia cada vez aumentando mais e sem nenhum controle, principalmente da agressividade. Só para vocês terem noção desse caso, a família... A agressividade era tão intensa e ela era tão abrupta, ela era tão impulsiva, que a família saía na rua com essa criança vestida com roupa de esgrimista, que era uma criança que mordia, batia, arranhava, e a mãe, a babá, a irmã, não tinham compleição física suficiente para segurar essa criança. Então, toda vez que precisava sair, ainda que fosse para ir no médico, tinha que sair esgrimista. Ao exame clínico, observei uma obesidade, uma ausência completa de contato com o examinador, um déficit motor muito intenso. Então, assim, em polifarmácia, adolescente, com um prognóstico péssimo, evoluindo de uma maneira absolutamente desfavorável. Na hora que a gente coloca isso ali na balança do risco e benefício, fica muito claro que, por mais que eu pense nos malefícios que foram testados usando cannabis recreativa, esses malefícios ainda eram melhores do que essa vida dessa família, que tinha uma vida completamente disfuncional, não conseguiam sair de casa, tinham todos os móveis da casa quebrados, todos os objetos tinham que ficar trancados dentro de cadeados. Então foi aí que, em conversa com a família, eu decidi iniciar o extrato de cannabis full spectrum. Eu usei o Charlotte Web, que é um dos que eu mais uso na minha prática clínica, até porque é um extrato que já teve sua origem ali no uso para uma criança, para a Charlotte, né? Que para quem não conhece, sugiro que pesquise a história desse extrato. E eu, como qualquer prescrição de cannabis, a gente sempre faz iniciando com a menor dose possível e aumentando paulatinamente, até porque como a gente não tem como saber como é que é o sistema endocannabinoide dessa pessoa, diferente de uma questão hepática que eu posso medir transaminase, tem hoje disponível na clínica uma mensuração de anandamida, palmitoetanolamida, oleoetanolamida, para me basear a prescrição. Então, como que a gente faz a prescrição? É sempre começar com uma dose muito baixa e ir fazendo uma titulação dessas doses, preferencialmente num modelo em que eu tenho uma parceria com a família, para que a família possa autotitular, que ela possa encontrar a dose certa para essa criança, para esse adolescente. Eu comecei com uma prescrição de 1 gota 3 vezes ao dia, chegando a 20 gotas 3 vezes ao dia no 35º dia de tratamento. Em particular, essa marca, o Charlotte, uma gota dela, 1 ml dele, vai ter 40 gotas e não 20 gotas, como usual, de forma que, se ele é 50 miligramas por ml, 20 gotas vai ter 25 miligramas. Então, era uma criança com peso de mais ou menos 75 quilos, a dose-alvo normalmente é de 1 a 2 miligramas quilo dia, então eu estava chegando aí em 1 miligrama quilo dia, com 20 gotas 3 vezes ao dia. A segunda consulta em 3 meses mostrou que o psiquiatra e a neurologista conseguiram tirar todos os psicotrópicos, mantinha-se só com sertralina mais o óleo de cannabis, 25 miligramas 3 vezes ao dia, com uma melhora significativa da agressividade. A criança voltou a se comunicar verbalmente, melhorou consideravelmente o toque, conseguiu frequentar a escola, a família já saía na rua sem a roupa de esgrimista. Como teve uma boa resposta, eu fiz um aumento paulatino dessas doses até chegar em 2 miligramas por quilo dia. A terceira consulta em 6 meses mantinha sertralina, principalmente por causa do toque, associado com os 150 miligramas por dia de
de óleo de cannabis. A criança, adolescente já, né, no caso, mantinha-se sem atividade, falando, cantando, mantinha toque, mas um toque mais episódico. A escola elogiando o resultado cognitivo, voltou a fazer algumas tarefas, voltou a conseguir aprender, teve uma perda de 15 quilos, porque se a gente for olhar também, apesar de eu não ter falado, existe alguns estudos do uso da cannabis na obesidade, uma melhora significativa dos parâmetros inflamatórios. Eu meço muito interleucina 6, TNF-alfa, VHS, PCR, mas mantendo ainda uma dificuldade de sono. De novo, colocando isso aí no risco na balança do risco e benefício, uma criança que já tinha usado todos os psicotrópicos, já tinha passado por um esquema de polifarmácia, tinha se dado muito bem com a cannabis. Eu optei por acrescentar 5 miligramas de THC noturno e ajustar a dose de CBD por peso, diminuindo a dose para o peso atual. Na quarta consulta, em torno de 7 meses, usando sertralina, a fórmula full spectrum de cannabis em torno de 150 miligramas por dia e 5 miligramas de THC. A família não conseguiu reduzir, eu optou por manter igual. Teve uma completa resolução do distúrbio de sono, estava fazendo personal training, correndo na praça, uma melhora significativa do distúrbio motor. Era uma criança que na primeira consulta não conseguia, até por causa do esquema de polifarmácia de psicotrópico, ele não conseguia nem andar ou nem pegar um peso no chão, e nesse momento já fazendo aula com personal, inclusive com pesos, e mantendo os demais ganhos. Um resultado muito bom, desde então eu tenho só acompanhado. E eu trouxe um outro caso clínico completamente diferente de autismo para tentar mostrar como que a gente tem que fazer a balança do risco-benefício. Era uma menina de 6 anos de idade, neurotípica, diagnosticada com alergia severa, com 1 ano de idade, uma doença inflamatória intestinal muito mal definida, tinha uma colonoscopia alterada, mas que não fazia padrão nem de Crohn, nem de retocolite ulcerativa, estava se pensando em uma enteropatia por proteínas, já tinha feito diversos tipos de tratamentos, inclusive um transplante fecal no Hospital Albert Einstein, sem nenhuma resolução. Era uma criança que aos 6 anos de idade só conseguia se alimentar de arroz, chuchu e Neocate. Ao exame ela estava ativa e reativa, emagrecida, um Z-score de peso de -3, exame neurológico sem nenhuma alteração, ansiosa e agitada, pedia muita comida, falava que sentia muita fome, um idoso bem globoso, hipertinho em pânico, e uma colonoscopia que eu pedi de novo com um padrão de doença inflamatória intestinal atípica. Em muita conversa com a família, a gente decidiu entrar com extrato de cannabis, o mesmo extrato que eu usei no caso anterior, mas com doses muito inferiores, considerando que na minha balança de risco e benefício, de uma criança neurotípica, eu não poderia chegar em doses muito altas de THC. Então, comecei com uma gota 3 vezes ao dia no primeiro dia, aumentando progressivamente, até no 14º dia, está em 7 gotas 3 vezes ao dia. Uma criança que numa segunda consulta de 2 meses retornou com uma melhora significativa da qualidade de vida, com uma redução do abdômen, o abdômen globoso, o abdômen já estava plano, sem dor, não estava hipertimpânico e comendo muitos diferentes. Nesse caso, justamente pensando na questão da pediatria, na questão do primeiro não lesar, a gente mantive a mesma dose e continuei seguindo na introdução alimentar, uma criança que hoje tem uma alimentação bem dentro do esperado para uma criança de 6 anos. Então, como vocês viram, são 2 casos bem emblemáticos que mostram como que a prescrição da cannabis em pediatria ela deve ser feita de maneira especial, de maneira onde eu vou precisar entrar mesmo com medicação e que a gente não deve fazer essa prescrição para qualquer caso. Então, 2 casos que estavam evoluindo de maneira muito grave, mesmo essa criança neurotípica era uma criança que tinha uma qualidade de vida muito ruim. Então, quando a gente pega mesmo os estudos de segurança que mostram que
pode ter um leve dano cognitivo, que pode ter uma esquizofrenia. Quando eu discuti isso com a família, a situação era tão sofrida que a família preferia que a criança comesse, mas e conseguisse viver, porque ela estava ali em risco de vida ou morte o tempo inteiro. Então, para concluir um pouco dessa palestra, desse webinar, eu acho que na literatura e na minha prática clínica é possível perceber que os efeitos adversos dos óleos da cannabis a curto prazo são brandos ou moderados e que em condições pediátricas especiais, mesmo com a ausência de recomendação oficial, eles podem ser usados tanto para controlar sintomas neuropsiquiátricos quanto para reduzir o global da atividade inflamatória, fazendo imunomodulação em 2 tipos de prescrição, tanto com uso compassivo quanto com uso off-label. Por exemplo, esse uso na alergia alimentar, um uso bastante off-label. O primeiro caso, um uso compassivo. Mas mais do que isso, quando a gente pensa em algumas condições mais bem estudadas, mais bem delineadas na literatura, como epilepsia, transtorno espectro autista e náuseas relacionadas à quimioterapia, considerando que o tratamento precoce dessas condições pode modificar o desenvolvimento das condições cerebrais, pode melhorar a qualidade de vida, pode reverter ou reduzir os sintomas, eu acredito que o uso dos fitocannabinoides, pelo menos quando a gente usa o paradigma da medicina translacional, pode ser considerado não apenas como tratamento compassivo, mas que nesses casos a gente pode ter um olhar preventivo e usar como possível opção terapêutica para pacientes que precisem ser medicados precocemente. Claro que não é para todos os pacientes, mas pelo menos para aqueles pacientes que estão evoluindo com uma certa gravidade, que precisem ser medicados, eu acho que a gente pode sim usar alguns canabinoides, principalmente os canabinoides com baixo THC, os extratos de cannabis com baixo THC, como primeira linha de tratamento. Acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu tenho aí meus contatos, depois quem precisar tem na rede social, pode entrar em contato comigo. Tem a bibliografia dessa palestra, uma bibliografia ampla, quem precisar também eu posso passar. E terminar com essa frase do Einstein, que é uma frase que vem permeando muito a minha prática clínica, de que a mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais vai voltar para o tamanho original. Então, depois que você conhece o potencial benefício, depois que você conhece e estuda muitos casos, e como eu estou aí há 3, 4 anos prescrevendo e vendo a diferença de qualidade de vida de vários pacientes meus que não tinham opções terapêuticas e que passam a ter usando a cannabis medicinal, é impossível eu voltar ao status de falar que não existe nenhuma recomendação e de que não pode ser usada. Acho que era isso que eu tinha para falar. Estou à disposição para dúvidas. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Doutora Camila, antes da gente abrir para as dúvidas, eu gostaria de parabenizar a excelente palestra que você nos deu hoje, conteúdo riquíssimo, que foi tão cuidadosamente preparado. Acho que a gente tem essa missão em conjunto, né, de levar essa educação adiante, afinal, a gente está só no início disso daqui no Brasil. Mas tem um ponto que você traz, né, da sua formação da medicina translacional, que é tão importante também, né, que tem essa abrangência, né, que vai além, né, do que foi ensinado ali, como você coloca, né, da medicina baseada em evidência. Isso é tão importante, porque a gente acaba acoplando ali tantos outros conhecimentos, né, e que bom que você pôde aí, né, de forma pioneira também, uma das médicas pioneiras aqui no Brasil, com essa visão, fazer a diferença na vida de tantos pacientes como você vem fazendo. E é impressionante porque a gente acompanha essa sua liderança também, né, em compartilhar essas informações em eventos que você realiza, em palestras que você acompanha. Então, eu queria realmente agradecer, porque foi um conteúdo riquíssimo que você nos trouxe hoje. E aí, vamos abrir então para as perguntas, doutora Camila, e a gente já tem algumas aqui. Eu vou começar então a direcioná-las. Eu sei que você também deve estar ouvindo aí, mas eu vou falar em voz alta. Eu estou lendo, é melhor falar, porque senão eu me perco aqui também, porque eu tenho que olhar para a câmera, para vocês e para a pergunta, tudo bem. Fica tranquila. Eu vou fazer então essas perguntas aqui para você.
Foram algumas, tá? Então, eu vou começar aqui com a doutora Débora Nascimento. Eu não sei se, na verdade, é médica, mas eu acredito que seja. Então, ela parabeniza a apresentação e tem a dúvida com relação ao canabidiol sem THC. Essa proporção 20:1 ou 6:1 tem vantagem? Na verdade, depende muito do que você quer tratar e da onde que você quer chegar. Lembrando que, claro, quando a gente está falando de uma prescrição pediátrica, sempre é preferível começar com menores doses de THC. Como eu mostrei aqueles estudos, o THC, mesmo na presença de CBD em modelos animais e mesmo em modelos humanos, ele está relacionado a alterações da fisiologia cerebral. Então, toda vez que é pediatria, a minha recomendação é tentar usar o THC só se for muito necessário. E preferencialmente em crianças acima de 5 anos de idade, mais ainda, em crianças acima de 13, 14 anos de idade. E quando eu penso que o cérebro, que o meu benefício é maior do que o meu risco. Porque por mais que a gente saiba das vantagens do THC e do quanto o THC ele pode ser usado para uma série de condições clínicas, essa condição ela tem que justificar esse uso. É diferente de quando eu faço uma prescrição de THC na senescência. Porque quando eu estou fazendo uma prescrição de THC na senescência, ali no idoso de 80 e poucos anos, ele tem no máximo mais 20 anos de vida. Quando a gente está fazendo a prescrição numa criança de 10 anos de idade, é uma criança que tem mais 70 anos de vida e que eu não estudo de segurança desse THC em 70 anos. Então, eu acho que quando a gente está falando de pediatria, a gente tem que usar o mínimo de THC possível, deixando o THC para situação excepcional. Lembrando que, como a gente quer o efeito entorrage, a gente vai usar sempre os óleos. Então, assim, eu quase sempre vou começar com 20:1, 21:1, com óleo, porque a gente sabe que as doses de THC que começa a ter algum efeito vão estar aí em torno de 10 miligramas, vão ter algum efeito colateral. Então, assim, quando a gente está pensando em 20:1, para eu chegar em 10 miligramas, é muito difícil. Só se eu estiver usando doses cavalares. Então, eu sempre vou começar assim. Mas por causa do efeito entorrage, principalmente quando eu estou falando de uma desordem que não é só neuropsiquiátrica, mas também tem componente inflamatório, então na hora que eu estou pensando em componente inflamatório, eu não posso deixar de pensar no flavonoide e no terpeno, então eu vou usar um full spectrum, então eu vou usar quase sempre o 20:1. Perfeito, doutora Camila, obrigada pela resposta. Eu vou para a segunda pergunta, então, doutora Maria Gabriela, boa noite. Ela fala aqui, parabéns pela aula, excelente. Para adolescentes, quando o objetivo é tratamento de dor, posso utilizar extratos com maior concentração de THC ou devo começar o tratamento com extratos de 1:1? Pois é, essa aí é aquela, entra exatamente nessa explicação que eu estava dando anteriormente. A gente sabe que para dor, os extratos 1:1 têm melhor resposta do que os extratos 20:1. Mas a gente tem que pensar em qual é a qualidade de vida desse adolescente. Então, vamos supor, é um adolescente com uma qualidade de vida péssima, que se continuar desse jeito, vai ter uma desordem neuropsiquiátrica de tanta dor, de tanta ansiedade. Ele não tem condição de viver naquela qualidade de vida. Então, esse adolescente talvez pode receber o extrato 1:1. Mas se for um adolescente que sente uma dor crônica, mas que tem o mínimo de qualidade de vida, eu iniciaria com o extrato 20:1. E aí deixaria para olharia o quanto isso vai trazer uma modulação de dor, porque a gente sabe que o CBD também traz modulação de dor, apesar do THC ser mais importante para essas vias, e aí só depois, à medida da tolerância ou da ineficácia, é que eu mudaria para um extrato com mais THC. Sempre lembrando de calcular as doses para que o THC fique entre 5 e 10%, 5 e 10 miligramas no máximo. Mas isso é o que eu faço na minha clínica. É claro que isso não é generalizado, como eu disse no começo da palestra, eu não estou falando de recomendação padrão, estou falando do que eu faço dentro da minha prática clínica.
e de quais são os meus questionamentos relacionados à segurança e eficácia da cannabis. Perfeito, doutora Camila, obrigada. Outra pergunta, primeiramente parabéns, excelente palestra, isso da doutora Jaqueline Matos. Gostaria de entender melhor sua opção por associar THC. Qual a sua forma de introdução? Como faz essa escolha? Será que foi relacionado ao THC que eu entrei naquela criança? Porque eu sempre uso full espectro. Pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, eu usei extratos isolados. Já usei sim. Eu já usei, por exemplo, num caso de uma criança que tinha vários focos de hipersinal no SPECT. Então, assim, já usei um óleo isolado dos efeitos colaterais do THC. Mas quase sempre eu começo um full spectrum que tem uma quantidade de THC, mas uma quantidade muito pequena. Mas mais focando nos outros canabinoides e não no THC em si. Porque se a gente pegar esse extrato, vai ter CBDV, vai ter THCA, vai ter CBDA, então vai ter uma série de outros fitocomponentes que também têm funções médicas. Então, na minha prática, eu vejo isso com melhor olhos do que o uso do isolado. Mas se a gente estiver falando especificamente daquela criança que eu usei para distúrbio do sono, eu usei basilado naquele estudo do Barlev. Então, ele acrescenta um extrato com um pouco mais de THC e eu calculei a dose para ficar com miligramas, uma dose a princípio inócua. Foi isso. Obrigada. Muitas perguntas relativas ao uso CBD-THC. Eu vou mandar mais uma aqui, nesse sentido. Qual seria o limite posológico do CBD e do THC para as crianças? Pois é, a gente usa muito aquele valor entre 1 e 2 miligramas por quilo e de THC chegando no máximo até 5, 10 miligramas de THC dia. Mas esse não é o limite, isso aí é mais a questão terapêutica. É muito difícil a gente falar desses limites quando a gente tem pouca pesquisa, como eu mostrei. Então, a gente tem pesquisas usando doses bem maiores, mas na minha prática, doses muito menores do que 150 miligramas dia já trazem respostas muito consideráveis. E considerando a falta de estudo de eficácia de longo prazo, eu tendo a não aumentar as doses demais. Ok. A melhor combinação de CBD e THC no TEA, na sua opinião, sabendo que os casos variam? Sempre começo com 20 para 1, 21 para 1, 20 para 1. Assim, mas essa é a minha prática. Já tive bons resultados com 6 para 1, já tive bons resultados com 1 para 1, mas por questões de segurança, então, de novo, voltando na palestra, eu tenho poucos estudos de longo prazo, eu sei que os efeitos colaterais no curto e médio prazo são brandos e moderados, mas não sei o que esse uso de longo prazo, esse uso de longo prazo é baseado nos estudos de cannabis recreativa, então eu tento colocar ali na balança o que eu tenho de risco na cannabis recreativa e se vale a pena eu tentar mais. Mas aí eu coloco aquilo ali como limite para mim. Não, isso aqui é melhor do que a qualidade de vida desse paciente ou não é? Perfeito. Há algum psicotrópico anticonvulsivante que tenha contraindicação em ser associado ao CBD-THC? A gente não tem nenhum que tenha contraindicação absoluta. A gente tem alguns que a gente tem que olhar com algum cuidado, por causa das interações farmacológicas. Então, clobazam, ácido valproato da questão das transaminases, carbamazepina pela competição da CYP 450. Então, a gente tem uma listinha, assim, básica. Então, assim, se vocês colocarem em livros, a gente tá... Eu vi até que a Anne tá aí, a gente está fazendo o tratado, né, de cannabis, e aí a gente provavelmente vai ter lá ali a listinha de interação farmacológica, do mesmo jeito que quando a gente vai dar uma dipirona, de que quando
vai dar um ácido valproico, de quando a gente vai dar uma risperidona, a gente tem um perfil de interações farmacológicas, a cannabis também tem. Não tem nenhuma contraindicação absoluta, mas existem várias contraindicações relativas e existe a necessidade de, assim que eu introduzir a cannabis, pelo menos para aqueles remédios que competem ali com a enzima, com o citocromo P450, tentar reduzir eles primeiro. Perfeito. Em março, a Anvisa liberou a comercialização de produtos à base de cannabis nas farmácias do Brasil. Como está essa parte atualmente? Alguma previsão? A gente já tem, né? Já tem produto na farmácia, um produto da Prastidona Duzi de canabidiol puro, e a gente já tem hoje a possibilidade de importação, uma via até bem tranquila, assim, de legalização via Anvisa. A gente pode usar uma ou outra prescrição. O valor, a questão de precificação ainda a gente ainda esbarra. Os nossos produtos nacionais ainda são mais caros que o importado. Então, por causa da questão financeira, normalmente eu tenho prescrito importado. E também porque não tem um produto full spectrum na farmácia. Mas eu acredito que com o tempo, a Camila vai saber me falar isso melhor, mas que com o tempo a gente vai conseguir ter a capacidade de prescrição desse produto e ser comprado na farmácia. Exatamente. Até para complementar, então, de fato, hoje, como você expõe, existem esses dois produtos mais em valores comparados aos importados que acabam ficando inacessíveis, fora o fato de eles não serem produtos full spectrum. Por outro lado, o nível de exigência Anvisa hoje para fazer com que essas empresas que em seus países de origem entendem esse produto muitas vezes como suplemento alimentar, para se adequar à realidade Anvisa, tem esse desafio, né? Então, por exemplo, nós estamos trabalhando nessa transição, mas num nível de complexidade que esses países, como por exemplo Estados Unidos, que estão muito avançados ao tema, entendendo mais uma vez uma forma muito diferente, né, do que nós no Brasil entendemos, tão claro com essas necessidades aí que ocorrem numa velocidade diferente. Então, produtos full spectrum, principalmente porque a gente não consegue chegar nesse controle, digamos assim, padronizado, né? E aí entra esse desafio Anvisa, vão acontecer em algum momento, mas a gente prevê aí que para o primeiro semestre de 2021. Mas hoje são esses dois produtos disponíveis e, como a doutora Camila falou, o processo da importação é muito simples. A Anvisa vem avançando muito nessa seara, né? A gente consegue hoje, por exemplo, uma autorização de importação no menor prazo de comparação ao que chegou a ser no ano passado, por exemplo, chegou a ser 70 dias uma autorização de importação. Hoje é muito mais rápido, porque a gente tem um sistema do governo, né, para solicitação dessa autorização de importação. Então, fica muito mais simples hoje e o valor mais acessível. Por isso que, caso vocês tenham interesse, a gente está à disposição, a gente faz tudo para vocês, médicos e pacientes aqui, para que vocês não precisem se preocupar com absolutamente nada. Tem uma outra pergunta aqui, que eu pulei, eu vou falar aqui para você. Doutora Camila, você me diz, Camila já deu, porque senão... Não, fica aqui. Tem acompanhado uma paciente 2 anos com síndrome de Patau e convulsões de difícil controle, em uso de 0,7 ml de Purol 2 vezes ao dia. A mãe relatou que doses maiores dão irritabilidade e sonolência. Na sua prática, é uma queixa comum pensando em efeitos colaterais? Pensando que é isolado também, né? Não, sim, é uma queixa comum. Irritabilidade, aumento da hiperatividade é uma queixa extremamente comum, mas é uma queixa comum em praticamente todos os psicotrópicos. E a gente sabe que perfis diferentes de CDHC vão ter diferentes relações com irritabilidade e sonolência. Sonolência, como eu disse lá na palestra, é um dos efeitos colaterais mais relatados. Achei essa dose muito baixa para ter sonolência. Normalmente, na minha prática clínica, eu tenho sonolência com doses maiores, mas crianças são hipersensíveis. Então, assim, eu tenho crianças no consultório que reagem, infelizmente, a uma gota
uma gota tem efeito colateral. E a gente tem aquela dificuldade gigante do não poder medir o endocannabinoide na corrente sanguínea, porque se eu conseguisse medir, eu podia fazer uma modulação através do que eu meço. Então, eu não consigo fazer isso. Para esses casos, vocês viram lá na minha palestra, eu sou geneticista, né, de base. Então, assim, meu campo de estudo atual é farmacogenética. Então, para esses casos, já existem alguns exames farmacogenéticos da cannabis, para que a gente possa entender por que a pessoa tem um efeito colateral. Por exemplo, ela pode ter um efeito colateral porque ela tem um polimorfismo na FA. Então, ela pode ter um efeito colateral porque ela já faz muita anandamida e eu estou colocando mais anandamida aí. Ou ela pode ter um efeito colateral porque ela tem um polimorfismo na catecolamina ou metiltransferase. Então, a gente sabe que pessoas que têm polimorfismo na catecolamina ou metiltransferase, principalmente um que chama V158, eles têm tendências maiores a ter esquizofrenia e crise psicótica. Então, são pessoas que fazem crises psicóticas com doses menores de THC. Então, para esses casos, onde está tendo uma dificuldade muito grande de seleção da cannabis adequada, a gente pode usar os exames farmacogenéticos. Ou a gente pode mudar de cepa. Lembra que eu falei que cada cepa ela tem um perfil diferente de fitocannabinoides e de terpenos? Então, muitas vezes, a criança não está se dando bem com uma cepa específica de cannabis, você pode mudar. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu mudar de Charlotte para um elixinol, que a proporção de CBD-THC é praticamente a mesma, a diferença é muito pequenininha, e ali só por causa dos outros fitocomponentes a criança tem uma resposta completamente diferente. Ou mudar do elixinol para um óleo artesanal e a criança ter efeitos completamente diferentes. Então, tenho até no último congresso que eu fui, apesar de não estar publicado, um israelense demonstrou que eles estavam fazendo um estudo com um óleo. E aí eles estavam fazendo, e em um determinado momento não pôde mais usar esse óleo. Então, eles usaram óleo de uma outra cepa, com a mesma proporção exata para continuar o estudo. E nesse momento, várias crianças que estavam controladas descompensaram completamente, só de trocar o óleo e a cepa que foi usada para fazer o óleo. Então, assim, é muito mais complexo. A ideia é que daqui a alguns anos a gente consiga ter um exame farmacogenético ou uma padronização bem certinha para a gente começar a ter indicação. Não, essa criança tem melhor perfil para mirceno, essa aqui tem melhor para limoneno. Então, uma cepa com uma maior dosificação aqui de mirceno vai ser melhor para esse. Uma cepa com mais flavonoide vai ser melhor para aquele. Mas isso, num problema regulatório da pesquisa da cannabis, como a gente tem hoje, cogitar isso para um curto prazo é inviável. Isso vai acontecer quando a gente tiver melhor regulação e pelo menos uns estudos placebo controlado. Porque nem estudo placebo controlado a gente consegue fazer. O que a gente tem conseguido fazer é coorte normalmente, ou estudo de caso, ou descrição de caso clínico, quando o paciente entra com a cannabis por conta própria. Então, a gente esbarra justamente naquilo que eu falei. Como é que eu vou esperar como é que eu vou usar a medicina baseada em evidência se eu estou exatamente no ponto de enviesamento da medicina baseada em evidência? Não tem como. Exatamente. Isso que você falou é muito pertinente, né? Acho que a gente vai chegar, sim, no dia em que a gente possa considerar, né, os perfis diferentes dessas cepas para as indicações, né? Enfim, que se relacionam, né, em termos de potencial terapêutico ali. Tem muito a avançar, estamos distante dessa nova realidade, mas a gente está indo nessa direção e eu tenho, assim, muita certeza que é uma questão de tempo, né, doutora Camila? Esse Sim. vai ser o ideal para vocês, realmente, para todos, na verdade, principalmente os pacientes que vão se beneficiar aí. Mas sim, temos muito a caminhar ainda. Vamos lá, vou mandar mais uma. Você fala pra gente, já deu, gente, tá bom? Tá. Aqui, essa pergunta foi aqui, excelente aula, chamou atenção que você nada citou sobre questões de orientações alimentares ou suplementação associada ao uso de CBD na sua prática. Pois é.
Na verdade, porque eu estou fazendo uma aula para médicos sobre cannabis. Então, por exemplo, eu tive cuidado de selecionar pacientes que já estavam comigo e que já tinham um padrão de uso de suplementação e orientação alimentar. Porque se eu fizer uma orientação alimentar, uma suplementação e o uso da cannabis, eu não tenho como selecionar qual foi o que deu mais resultado. Então, aqueles 2 casos que eu mostrei foram pacientes que já estavam comigo há um tempo e que já faziam uso tanto de restrição alimentar quanto de suplementação. Em particular, eu uso muito na minha prática clínica. Quem me conhece sabe que antes da cannabis, inclusive, eu não uso a cannabis como primeira linha de tratamento em criança pequena e com autismo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem muitas outras coisas para tentar anteriormente, inclusive o endocannabinoide, que é a própria palmitoiletanolamida, que hoje é considerado como suplemento alimentar, ou a própria oleoetanolamida. Eu tenho começado a prescrever oleoetanolamida na prática, mas eu tive cuidado de tentar ser o mais imparcial possível relacionado a cannabis e não a minha prática como outras, que a minha pesquisa de mestrado, o meu doutorado todo está em B12, B9, agentes metilatórios. Então, não tem como eu fugir de quem eu sou inicialmente. A cannabis entrou na minha prática clínica de suplementação e abordagem alimentar como uma opção e uma opção para aquele menino que eu preciso medicar. Então, aquele menino que quer cair no antipsicótico, e que eu sei que esse antipsicótico tem efeitos colaterais muito devastadores. Então, quando a gente... essa não foi minha aula de TEA e cannabis, né? Eu tenho uma aula de TEA e cannabis. Então, assim, quando a gente pega os efeitos colaterais de antipsicótico e o efeito colateral da cannabis, a gente vê que o efeito colateral do antipsicótico, ele é muito superior. Por exemplo, a gente tem uma meta-análise do uso da risperidona no autismo, mostrando uma odds ratio para agressividade de 2,3. Então, assim, eu tenho um aumento de 2,3 vezes o risco de agressividade quando eu uso risperidona. Não acontece com a cannabis. Então, quando eu coloco o perfil de efeito colateral de antipsicótico da cannabis, eu tendo a escolher a cannabis. Mas eu uso a cannabis na prática clínica naquela criança que não está respondendo ao tratamento que eu estou fazendo e que eu vou precisar medicar. Então, como escolha, eu às vezes faço a escolha pela cannabis. Perfeito. Obrigada, doutora Camila. E aí, uma última pergunta aqui por escrito, tá? Pensando em cenário de neuroinflamação e absorção do canabidiol. Não, eu acho que é a mesma coisa, porque ela estava falando justamente disso. Porque, por exemplo, crianças com autismo, a gente tem uma pesquisa bem interessante de 2018 que mostra que um dos grandes motivos dos distúrbios de metilação das crianças com autismo é uma incapacidade de absorção, por exemplo, de vitamina B12 no intestino. Essa mesma criança pode ter incapacidade até de absorver o CBD. Então, ela pode ter uma má resposta por não conseguir absorver. Principalmente porque a gente está falando de uma molécula lipídica que de todo um processamento. Então, eu acho que a pergunta da Sandra foi mais nesse sentido. Então, como eu disse, eu tomei o cuidado de selecionar 2 casos que já eram meus pacientes de consultório e que estavam tendo falha de tratamento, tanto na medicina tradicional quanto no uso de suplemento e dieta. Tá bom. Muito obrigada. Bom, além dessas perguntas aqui que estão escrito, algum médico ou profissional aqui da saúde, outro participante que queira abrir o microfone e fazer a pergunta para a doutora Camila, que fiquem à vontade, por gentileza, aproveitando os últimos minutinhos aí com ela. Acredito que não. Acho que não. Posso só mandar mais uma pergunta que me surgiu aqui no meu direct aqui do WhatsApp? Pode. Acho que alguém estava tímido aqui de perguntar direto. Como que o CD age no cérebro com os neurônios inibitórios e excitatórios? Na verdade, dentro daquilo que eu falei. Então, quando eu estou usando CBD, eu posso atuar tanto em receptor de serotonina, quanto na inibição da recaptação da adenosina, quanto eu posso inibir a FAH, que é a enzima que hidroliza a anandamida. Então, quando eu inibo a FA, eu vou ter um aumento do fluxo de anandamida na fenda sináptica. Esse fluxo de anandamida na fenda sináptica vai se ligar no receptor CB1, lá no neurônio pré-sináptico, diminuindo
o quanto eu jogo de neurotransmissor excitatório na fenda. Então, eu consigo diminuir o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório, mas também outros neurotransmissores. Mas o glutamato, em particular, é isso. É esse glutamato que sai da fenda e que ativa a micróglia. Então, quando eu diminuo o glutamato na fenda, ele ativa menos a micróglia ela para de entrar num processo que é um processo de ciclo vicioso de ativação. Então, eu consigo inibir o processo de neuroinflamação. Perfeito, doutora Camila. Olha, muito obrigada. A gente fica aqui horas, mas a gente não vai abusar, porque já foi aí um tempo dedicado hoje, então queria agradecer mais uma vez. Lembrar que eu saí completamente da minha zona de conforto, porque se fosse para falar de autismo, estava super mais fácil. Mas eu tive que fazer uma palestra que era muito mais ampla. Foi um sucesso, né? Interessante às vezes a gente aí sair, né? Porque realmente acaba aí acessando outros lugares. Então, Foi bem arrasou. legal, inclusive, né? Fazer uma revisão de banco de dados, encontrar, por exemplo, aqueles casos de epidermólise bolhosa, LLA, ou mesmo aquele caso. Eu tive um caso recente no consultório, muito parecido com aquele caso da menina de 10 anos abusada. Lógico que não foi um caso tão grave de um abuso sexual, mas eu tive um caso de uma menina com transtorno de estresse pós-traumático de 13 anos, que eu usei a cannabis com um ótimo resultado. Foi bem legal eu ver que na literatura eu tenho um caso muito semelhante, coisa que talvez eu não teria visto se eu não tivesse feito essa palestra. Ah, que bom, doutora Camila. Ficamos muito felizes, assim, e foi aqui os comentários de parabéns aí pela excelente aula. Então, eu reforço aqui o agradecimento também. E informo que a gente vai disponibilizar esse conteúdo, tá, gente? Gravado, tá? Para quem quiser depois assistir, quem não pôde assistir hoje. Conteúdo riquíssimo aí que a doutora Camila, nos últimos anos de prática clínica, aí vem né, acumulando, e que hoje pôde compartilhar uma parte deles, porque é muito conhecimento para compartilhar. A gente deveria ir fazer outros módulos, e eu espero que a gente faça, doutora Camila, e você tope aí com a gente futuras aulas, né? E, gente, eu queria aproveitar para informar que a nossa equipe está dedicada aqui para apoiar vocês, profissionais, que necessitem maiores informações sobre acesso. Nós nascemos com essa missão de impactar a qualidade de vida desses pacientes. Então, tem sido um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí, que a gente vem desenvolvendo desde 2016, um trabalho aí de pegar na mão desses profissionais, de pegar na mão dos pacientes, principalmente, que é a nossa razão de existir, para que a gente possa acompanhar esse antes e depois. E o depois é impressionante. A gente vê no nosso dia a dia, com a nossa equipe multidisciplinar aqui, todos da área da saúde, né, em sua maioria aqui, acompanhando, né, esses casos de perto. E é muito gratificante a gente desenvolver isso no Brasil aí, de forma pioneira, como a gente vem desenvolvendo. E, claro, mais uma vez, vendo os resultados, né, colhendo os frutos desse trabalho dedicado que a gente vem fazendo e mudando vidas, né? Esse é o nosso propósito, mudar vidas. Então, queria pedir a colaboração de todos que assistiram essa aula hoje, para que vocês participem da nossa pesquisa pós-evento, para a gente ter aí, claro, feedbacks, para melhorias contínuas, e para a gente ouvir sugestões de outros conteúdos para compartilhar com vocês. Nossa missão é educação, então, por favor, contem conosco, né, para que vocês necessitarem. E aí, gente, é isso. Queria agradecer a participação de todos. Mais uma vez, doutora Camila, foi uma honra ter você aqui. Uma profissional aí de inspiração para muitos que estão começando aí. E para aqueles que já estão, né, estudando há tanto tempo. Doutora Anoni, você comentou, ela também deu um webinar aqui, fez um webinar aqui conosco, inclusive, gente, convido vocês a assistirem a palestra excelente da doutora Anoni. Então, estamos aqui. Por favor, contem conosco. E, doutora Camila, muito obrigada por compartilhar os seus contatos também. Isso foi importante, porque aí também aproxima as pessoas que assistiram hoje a aula aí a você. Então, vamos divulgar também, tá? Boa noite para vocês. Obrigada a vocês pela oportunidade de falar. Muito obrigada, doutora Camila. Obrigada a todos que nos assistiram. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau, gente.